Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Falaremos hoje sobre integração metabólica. Essa aula é composta de diversos artigos. O primeiro que nós avaliaremos é o metabolismo energético do músculo esquelético durante o exercício. Esse é um artigo que foi publicado na Nature Metabolism. ATP. Quem gasta ATP na contração muscular? A miosina TPase, já que é o ente mais ativo na contração muscular, a cálcio TPase para manter os níveis baixos de cálcio intracelulares, permitindo justamente essa atividade contrátil, e a sódio potássio TPase, que mantém os níveis baixos de potássio extracelulares e altos de sódio extracelulares, ou seja, coloca potássio para dentro da célula e sódio para fora da célula, mantendo então a polaridade celular, importante também para a contração muscular. Quanto ao consumo de ATP, no repouso, quando nós estamos então mudando para o exercício, a demanda de ATP aumenta em torno de 100 vezes, dependendo do tipo de exercício. Num exercício máximo com sprint com 900 watts de potência a 300% do VO2 máximo, nós requeremos 3,7 milimol de ATP por quilo por segundo, enquanto que num exercício submáximo com 200 watts de potência a 75% do VO2 máximo, nós temos um requerimento de 0,4 milimol de ATP por quilo por segundo. Considerando que os nossos estoques de ATP celular são de 5 milimol por quilo, é muito clara a necessidade de regenerar de uma forma muito rápida esse ATP. E como então esse ATP é regenerado? Nós temos diversos sistemas que vão atuar na ressíntese de ATP. Temos a fosforilação ao nível do substrato, onde a fosfocreatina reage com ADP mais um próton, formando ATP mais creatina. Vejam que aqui nós temos apenas uma única reação, que é catalisada pela enzima creatina quinase, regenerando uma molécula de ATP de uma forma muito simples, simplesmente transformando ou transferindo o grupamento fosforil da fosfocreatina para o ADP. Conjuntamente, vemos que essa reação inclui um próton, e esse é um dos efeitos, então, pelos quais a fosfocreatina ou a suplementação, então, com creatina, possui um papel de redutor da fadiga. Outra reação é catalisada pela enzima adenilato quinase. Essa enzima reage duas moléculas de ADP, formando um ATP mais um AMP. Está presente em grande concentração no músculo, convertendo então ou transferindo um grupamento fosforil de uma das moléculas de ADP para outra, formando ATP numa única etapa, muito rapidamente. Outra forma de ressíntese de ATP é a conversão de glicogênio em ATP. Nessa reação, nós temos a degradação do glicogênio, liberando uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose está sendo liberada na forma de glicose 1-fosfato. Essa é convertida a glicose 6-fosfato e entra na via glicolítica. Ao final da via glicolítica anaeróbica ou fermentação lática, nós temos então a utilização de 3 moléculas de ADP, mais 3 fosfatos inorgânicos, gerando 2 moléculas de lactato, mais 3 moléculas de ATP. Temos também a fosforilação oxidativa, que vai ser responsável pelo processo de fosforilação do ATP ao final de toda uma sequência de reações, onde a glicose é oxidada, mais 6 moléculas então de oxigênio, mais 36 ADPs, formando 6CO2. Vemos aqui então que ocorre a oxidação completa da glicose, mais 6 moléculas de água, mais 36 moléculas de ATP. Aqui estão incluídas todas as reações da via glicolítica até piruvato, a entrada do piruvato na mitocôndria, a reação da piruvato desidrogenase formando acetil-CoA e a oxidação completa do acetil-CoA no ciclo de Krebs, gerando então mais coenzimas reduzidas. Essas serão todas reoxidadas pela cadeia transportadora de elétrons, gerando um gradiente de prótons que é utilizado pela fosforilação oxidativa, ou seja, pela enzima ATP sintase para a síntese de ATP. A última reação que nós temos aqui é a oxidação do palmitato, ou seja, a oxidação dos ácidos graxos. Geralmente ocorre então a beta-oxidação, onde nós teremos a utilização de 23 moléculas de oxigênio, mais 130 ADPs, formando 16 CO2,
mais 16 moléculas de água, mais 130 moléculas de ATP. Vemos que ocorre um rendimento enorme a partir de uma molécula de palmitato, que é um ácido graxo que contém 16 carbonos. Aqui também temos o processo de beta-oxidação, que gera NADH, FADH2 e acetil-CoA. Esse acetil-CoA é oxidado no ciclo de Krebs e, posteriormente, então, todas essas coenzimas reduzidas são reoxidadas na cadeia transportadora de elétrons, gerando um gradiente de prótons, que é utilizado pela ATP sintase para a síntese de ATP. Essas reações todas que acabamos de ver são extremamente importantes para a ressíntese de ATP, entretanto, elas não ocorrem concomitantemente com a mesma prevalência em todo o tempo. Do lado esquerdo, nós temos um gráfico mostrando, então, o turnover de ATP e mostrando que, na parte, então, onde nós temos o verde mais clarinho, que é na parte bem superior, nós temos a utilização da fosfocreatina como regeneradora do ATP. Vemos que ela é responsável por regenerar o ATP num tempo extremamente curto. Depois, a proporção maior de regeneração do ATP ocorre pela via glicolítica, mas pela via glicolítica não oxidativa, ou seja, essa glicose é convertida a lactato. E no verde mais escuro, nós temos justamente o processo de fosforilação oxidativa, que vai utilizar tanto glicose quanto palmitato. Esse, então, é capaz de sustentar o exercício por mais tempo. Outra informação importante nesse gráfico: nenhum processo desses ocorre exclusivamente. Nós sempre teremos esses processos ocorrendo de forma concomitante, entretanto, com proporções distintas entre eles na regeneração ou no turnover do ATP. Metabolismo no exercício. Durante esforços muito intensos, que duram segundos, como arremessos, saltos ou corridas de 100 a 400 metros, ou durante atividades de jogos intermitentes, esportes de campo, a maior parte do ATP é derivada da quebra de fosfocreatina e de glicogênio em lactato. Após a duração do exercício ultrapassar aproximadamente 1 minuto, por exemplo, em um evento de pista de 800 metros, a fosforilação oxidativa é a principal via de geração de ATP e o glicogênio intramuscular é a fonte de combustível dominante. Durante treinamentos que duram vários minutos a horas, o metabolismo oxidativo de carboidratos e gorduras fornece quase todo o ATP para a contração do músculo esquelético. Mesmo durante eventos de maratona e triatlo com duração de 2 horas e meia, há uma dependência primária da oxidação de carboidratos. A oxidação de carboidratos, particularmente o glicogênio muscular, domina em intensidades de exercício mais altas, enquanto a oxidação de gordura é mais importante em intensidades mais baixas. Então, a gente tem uma oxidação de gordura que se aproxima do seu máximo quando nós atingimos entre 60% e 65% do VO2 máximo. A partir disso, a contribuição de gordura diminui muito e a contribuição de carboidratos, efetivamente, ela é muito mais importante. A oxidação do glicogênio muscular e dos ácidos graxos derivados dos triacilgliceróis intramusculares, IMTGs, é maior durante os estágios iniciais do exercício e diminui à medida que a duração do exercício é estendida, coincidindo com o aumento progressivo da captação muscular de glicose e de ácidos graxos que vem do sangue. Acompanhando o aumento na captação de glicose muscular está um aumento na produção de glicose hepática, tanto pela via glicogenolítica quanto pela via gliconeogênica. Com exercícios prolongados, a produção hepática de glicose pode cair abaixo da captação muscular, resultando em hipoglicemia, o que pode ser evitado pela ingestão de suplementação de carboidratos intratreino. Embora o lactato tenha sido considerado simplesmente um resíduo metabólico por muitos anos, agora é reconhecido como um importante substrato para o metabolismo oxidativo, para a gliconeogênese e para a glicogênese muscular, e como uma molécula sinalizadora que media as adaptações ao exercício e à comunicação interórgãos. O glicerol é liberado na circulação pela contração do músculo esquelético e do tecido adiposo também, onde ocorre então a lipólise, assim como a alanina do músculo, e ambos podem servir como precursores gliconeogênicos hepáticos durante o exercício. O exercício aumenta a renovação de proteínas durante o exercício e, embora os aminoácidos, principalmente os de cadeia ramificada, possam ser oxidados pela contração do músculo esquelético, a contribuição para a produção geral de ATP é muito baixa.
De maior importância são os aumentos pós-exercício na síntese de proteínas miofibrilares e mitocondriais, que sustentam as adaptações agudas e crônicas ao exercício de endurance e de força. E onde os nutrientes ficam armazenados para serem utilizados pelo músculo? No próprio músculo, nós temos de 1.000 a 3.000 quilocalorias armazenadas na forma de glicogênio e de 2 a 3.000 quilocalorias armazenadas na forma de triacilgliceróis. Glicose é proveniente do sangue e essa então é sintetizada no fígado. No fígado nós temos glicogênio armazenado de 200 a 400 quilocalorias, que passa pelo processo de glicogenólise, gerando então glicose livre, que é liberada no sangue e captada pelo músculo. A glicose também pode ser sintetizada no fígado na forma pela via gliconeogênica, e essa utiliza então lactato, proveniente do próprio músculo, e glicerol, proveniente do tecido adiposo, por exemplo, onde ocorre o processo lipolítico e, consequentemente, a liberação de glicerol e ácidos graxos. No tecido adiposo, nós temos de 50.000 a 100.000 quilocalorias armazenadas na forma de triacilgliceróis, fornecendo então ácidos graxos livres que são liberados no sangue, captados pelo músculo e utilizados principalmente em intensidades de exercício mais baixas a moderadas. Essa imagem resume os principais pontos do metabolismo durante a síntese de ATP para a utilização na contração muscular. Nós temos ácidos graxos ligados à albumina, que estão no sangue, assim como a glicose. Esses dois são internalizados por meio de transportadores específicos. Vemos que os ácidos graxos têm transportadores que não têm nenhum tipo de regulação. Já a glicose pode ser transportada via GLUT1 e GLUT4. O GLUT4 possui regulação e é dependente de insulina. Uma vez internalizados, os ácidos graxos eles são ativados, formando acil-graxo-CoA por ação da enzima acil-graxo-CoA sintetase. Esses ácidos graxos ativados eles podem ser utilizados para a síntese de triacilgliceróis, como está demonstrado do lado esquerdo da imagem, ou então serem internalizados na mitocôndria. Por ação da CPT1, nós temos a transferência de uma molécula de carnitina que substitui o grupamento com a enzima A, formando então a acilcarnitina. Essa é transportada para dentro da mitocôndria, passando pela membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, e dentro da mitocôndria temos a enzima CPT2, que vai então novamente regenerar o acil-graxo-CoA, desligando a carnitina. O acil-graxo-CoA é então oxidado, onde nós temos a produção de coenzimas reduzidas, como é o caso do NADH e do FADH2, e do produto final acetil-CoA. Esse acetil-CoA é então oxidado completamente no ciclo de Krebs, e uma vez então oxidado completamente no ciclo de Krebs, nós temos a formação de coenzimas reduzidas novamente, NADH e FADH2, que são reoxidadas na cadeia transportadora de elétrons, responsável pela formação de um gradiente de prótons por meio da translocação de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. O retorno desses prótons pela ATP sintase, ou FO-F1 ATPase, como demonstrado então aqui na imagem, ela possui esses dois nomes, vai garantir a síntese de ATP. Falaremos depois sobre o processo então de síntese de fosfocreatina, como demonstrado aqui. Vamos voltar um pouquinho e falar do metabolismo de glicose. A glicose, uma vez internalizada na célula, é fosforilada, formando glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato também pode ser proveniente de glicogênio armazenado dentro da célula muscular. A glicose 6-fosfato passa pelo processo glicolítico, formando piruvato, e esse então pode dar origem a lactato por ação da LDH, uma enzima responsável pela regeneração do NAD, o que garante que a via glicolítica continue funcionando e gerando ATP, como demonstrado aqui na imagem. Ou o piruvato pode entrar na mitocôndria, dando origem ao acetil-CoA por ação da piruvato desidrogenase, uma enzima que também gera NADH. Uma vez que nós temos então a síntese de ATP, pela fosforilação oxidativa, esse ATP ele pode então ser utilizado pela enzima creatina quinase para a síntese de creatina fosfato. E a creatina fosfato, como sabemos, é uma fonte muito rápida de ATP num momento de necessidade, já que a enzima creatina quinase, por meio de uma única etapa reacional, é capaz de converter fosfocreatina mais ADP em creatina mais ATP. E o ATP, então, é utilizado na contração muscular, principalmente pela enzima miosina ATPase, mas é claro, nós também temos a utilização
por outras enzimas, como é o caso da cálcio-ATPase, que vai manter a homeostasia de cálcio, e a sódio-potássio-ATPase, que mantém a homeostasia desses dois íons, sódio e potássio. Vamos falar agora sobre o exercício intenso de curta duração. Quais são as principais fontes energéticas? Creatina fosfato, onde a ressíntese demora em torno de 60 a 120 segundos. E isso é importante, então, para pensarmos quando nós temos uma série, por exemplo, muito intensa, onde vai ser feito um exercício de força até a falha, e nós precisamos de um tempo, então, entre as séries para recuperar a fosfocreatina. Glicogênio muscular é a segunda fonte de energia que nós temos, então, para a síntese do ATP, a glicólise lática, terceira fonte, e a oxidação mitocondrial do piruvato seria a nossa quarta fonte. Por exemplo, 50% do ATP nos últimos 5 segundos de uma corrida de 30 segundos é proveniente da oxidação mitocondrial do piruvato, ou seja, não é apenas metabolismo anaeróbico que está acontecendo no exercício intenso de curta duração, nós também temos um metabolismo aeróbico acontecendo. O controle do metabolismo, ele apresenta duas fases. A fase 1 é controlada por cálcio e adrenalina e a fase 2 é controlada pela demanda de ATP, cujos marcadores são os níveis de AMP, principalmente, ADP e fosfato inorgânico. Nessa imagem ao lado, nós temos a contribuição do glicogênio muscular, no verde mais claro, quando nós temos 25%, 65% ou 85% do VO2 máximo. Observamos que na intensidade maior de 85%, o glicogênio muscular é um dos mais importantes contribuidores para a síntese de ATP. Também temos a participação dos triacilgliceróis que estão armazenados dentro da musculatura, com uma contribuição relativamente pequena, mas importante. Ácidos graxos derivados do plasma também e glicose derivada do plasma também. Entretanto, é muito evidente que a participação do glicogênio muscular é o mais importante de todos. No exercício aeróbico, representado então aqui pela primeira e segunda imagem, onde nós temos 25% do VO2 máximo, nós vamos utilizar principalmente ácidos graxos derivados do plasma. Também uma certa participação dos triacilgliceróis armazenados dentro do músculo e uma participação pequena também da glicose plasmática. Quando nós aumentamos o nosso VO2 para 65%, nós já temos uma participação mais importante do glicogênio muscular, nós estamos então aumentando com uma intensidade moderada. Temos também uma contribuição maior dos triacilgliceróis musculares e uma pequena diminuição da contribuição dos ácidos graxos captados pelo plasma. Também temos um pequeno aumento da glicose plasmática sendo utilizada. No exercício aeróbico, então, de 1 a 2 minutos, nós vamos ter a utilização de creatina fosfato no primeiro momento, nos primeiros segundos. O glicogênio muscular e a glicólise lática é que são mais importantes nesses primeiros minutos. Após 2 minutos, com intensidade moderada, a oxidação mitocondrial do piruvato e de ácidos graxos ocorre. O GLUT4 e transportadores de ácidos graxos são translocados para a membrana, o que faz, então, com que nós tenhamos a captação de glicose e a captação de ácidos graxos provenientes do sangue. O controle do metabolismo aqui também prevê, então, duas fases, onde a fase 1 é controlada por cálcio e adrenalina e a fase 2 é controlada pela demanda de ATP e também pelos níveis de NADH. Em intensidade moderada, nós temos também outras fontes de energia que podem ser utilizadas, como é o caso de aminoácidos, acetato, triacilgliceróis de cadeia média e corpos cetônicos, em especial acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Entretanto, a contribuição desses como fonte de energia é muito restrita. Aqui nós temos 3 gráficos que são muito importantes quando a gente fala de utilização de ATP e renovação dessa molécula de ATP para o exercício. Começamos com a letra A. Nós temos aqui na letra A um gráfico mostrando no eixo do X o tempo de realização do exercício. Vemos que ele está dividido aqui em alguns segundos e depois a gente tem o tempo em minutos chegando a 1 hora.
E do lado esquerdo, no eixo do Y, nós temos então a contribuição desses substratos para a produção de ATP, ou seja, para a renovação da molécula de ATP, que a gente chama em inglês de turnover de ATP. Como podemos observar, o ATP e a fosfocreatina são responsáveis pela manutenção do exercício nos primeiros segundos, até em torno de 15, 16, 20 segundos de exercício. Mas ainda nesse tempo, nós já temos a via glicolítica anaeróbica ativa, que está representada aqui na coloração laranja. Então, já nos primeiros segundos, à medida que nós temos, então, uma diminuição do metabolismo do ATP proveniente da creatina fosfato, nós já temos um aumento bem considerável da via glicolítica anaeróbica para repor essa quantidade de ATP que é necessária para manter a contração muscular. Além disso, já nos primeiros segundos, nós vemos que nós também temos a fosforilação oxidativa ativa. E com o passar do tempo, ela vai ganhando importância até o momento em que nós temos, então, mais de 5 minutos de exercício, uma importância maior da fosforilação oxidativa do que da via glicolítica. Quando nós falamos em fosforilação oxidativa, nós estamos falando de oxidação de todos os nutrientes, sejam eles carboidratos ou sejam eles lipídios. Quando a gente fala de aminoácidos, a gente não tem uma utilização de aminoácidos importante durante o exercício. Nós falaremos mais sobre isso quando falarmos do metabolismo de aminoácidos durante a disciplina. O segundo gráfico, ele foca na intensidade do exercício. Nós vemos aqui que nós temos 4 fontes energéticas. A glicose do plasma, representada numa coloração rosinha fraca, o glicogênio intramuscular, representado num vermelho mais intenso, os ácidos graxos provenientes do plasma, representados num azulzinho claro, e os triacilgliceróis intramusculares, representados em azul marinho, um azul então mais intenso. O que nós vemos aqui? Que quando nós temos uma baixa intensidade de exercício, colocamos aqui 25%, por exemplo, a maior parte relativa, então, de fornecimento de ATP, ela é feita justamente pela oxidação dos ácidos graxos provenientes do plasma. Isso, então, acontece no momento em que nós estamos em repouso, por exemplo. É uma intensidade de exercício muito baixa. Quando nós vamos aumentando a intensidade do exercício, nós chegamos no ponto, então, em torno de 60%, onde nós temos o pico máximo do metabolismo lipídico, onde nós temos a utilização de ácidos graxos provenientes do plasma e também de triacilgliceróis intramusculares. Vemos que aqui nós temos uma utilização de lipídios bastante intensa, sim. Entretanto, a utilização de glicogênio intramuscular é muito mais importante relativamente. Nós temos uma utilização de glicogênio intramuscular que vai aumentando à medida que nós aumentamos a intensidade do exercício, sendo que quando nós chegamos em 100% do exercício, vemos que praticamente o nosso músculo não utiliza lipídios, sejam eles provenientes do plasma ou dos depósitos intracelulares, e utiliza basicamente carboidratos, provenientes tanto da glicose plasmática quanto do glicogênio intramuscular. Então, de uma forma bem simples de observar nesse gráfico, nós vemos que em intensidades baixas, nós temos a predominância relativa na utilização de lipídios. E em intensidades altas, nós temos a predominância relativa na utilização de carboidratos. Terminado o exercício, nós temos a recuperação, que está demonstrada aqui no gráfico C. No que nós chamamos, então, de rápida recuperação, ou seja, aqueles primeiros momentos após o exercício, nós temos o aumento da ressíntese do ATP, o aumento da refosforilação da fosfocreatina, então mantendo os níveis de fosfocreatina armazenados, e uma diminuição da captação muscular de glicose e ácidos graxos no plasma, que agora, então, vão permanecer no plasma, não estão mais sendo captados pelo músculo. Depois nós temos uma fase que nós chamamos de slow recovery. Nessa fase, nós já temos uma utilização de oxigênio muito menor, como nós podemos observar no gráfico. Então, do lado esquerdo aqui, no eixo do Y, nós temos a requisição ou a necessidade, então, de oxigênio para essa recuperação.
Nesse segundo momento, então, nós temos uma menor necessidade de oxigênio e o que está acontecendo aqui? Uma diminuição da produção de acetil-CoA e também de atividade da piruvato desidrogenase, ou seja, diminui a conversão de piruvato em acetil-CoA dentro da mitocôndria. Também acontece um aumento da conversão de lactato em piruvato, um aumento também do clearance de lactato no plasma, então que está sendo captado principalmente pelo fígado, nós veremos mais sobre isso no futuro, um aumento da conversão de piruvato em glicose 6-fosfato e, consequentemente, um aumento do conteúdo intracelular de glicogênio e triacilgliceróis. Vemos aqui, então, que esse piruvato, na sua maioria agora, está seguindo a formação de glicogênio. Nós temos a formação, então, de glicogênio a partir da glicose 6-fosfato, justamente para que ele possa ser armazenado na forma de glicogênio. Muitas vezes, essa via é chamada de via de síntese de glicogênio indireta. E ao final do exercício é bastante comum que isso aconteça. Importante ressaltar que essa via de síntese de glicogênio está acontecendo no fígado, porque o fígado tem a via gliconeogênica ativa, que é capaz de converter piruvato em glicose 6-fosfato e esse depois então a glicogênio. No caso do músculo, essa síntese de glicogênio ela é dependente da glicose plasmática. Então a glicose plasmática ela precisa ser captada para que o glicogênio possa ser sintetizado. Por isso que a suplementação com carboidratos pós-exercício ela é tão importante, porque ela permite que nós possamos repor os níveis de glicogênio musculares para uma próxima sessão de treinamento. Diferenças de gênero também são importantes, já que a concentração de hemoglobina é diferenciada, sendo menor nas mulheres. Hemoglobina, claro, tem toda a função de disponibilizar oxigênio para a musculatura. A massa muscular também é menor nas mulheres do que no homem. Os níveis hormonais são distintos. Um dos exemplos, por exemplo, é a testosterona. O ciclo menstrual também afeta o metabolismo na mulher e a composição de fibras é distinta, ocorrendo um maior número de fibras do tipo 1 em mulheres, o que aumenta a oxidação de gordura e, consequentemente, diminui a oxidação de carboidratos. Qual é o resultado disso? Um efeito ergogênico menor. A fadiga tem diversas causas. A mais importante, com certeza, é a falta de ATP, mas também o desequilíbrio iônico dos íons sódio, potássio, cálcio e prótons contribui muito. A acidose, por exemplo, inibe a enzima fosfofrutaquinase, uma enzima-chave na via glicolítica, inibe a glicogênio fosforilase, responsável então pela degradação do glicogênio, e também a CPT1, carnitina palmitoiltransferase 1, responsável pelo transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria. O aumento de fosfato inorgânico inibe a formação da ponte cruzada e interfere na liberação de cálcio. A redução na capacidade de recaptação de cálcio pelo retículo endoplasmático também é um dos motivos da fadiga, e o aumento de espécies reativas gerados durante o exercício também seria responsável por parte do efeito, então, que é observado na fadiga. Também temos a fadiga central, causada por hipoglicemia, que é a depressão de glicose, hipertermia e redução da neurotransmissão dopaminérgica. Algumas estratégias que podem ser utilizadas para minimizar ou retardar a fadiga: utilização de carboidratos intratreino, utilização de bicarbonato pré-treino, utilização de beta-alanina utilizada para a síntese de carnosina de forma diária e utilização de antioxidantes que impedem as adaptações musculares e por isso é importante que nós tenhamos atenção para não utilizar antioxidantes de uma forma desregulada ou de uma forma então a impedir que a musculatura sofra as adaptações causadas pelas espécies reativas que também são importantes. Temos aqui, então, um efeito dual. O artigo Saúde Metabólica e Exercício, além do músculo esquelético, foi publicado no ano de 2020 na revista Diabetologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre os resultados que foram encontrados nesse paper. Nesse artigo foi mostrado que o exercício por meio da liberação de exercinas do fluxo de substratos e do fluxo sanguíneo é capaz de atingir diversos órgãos, não se limitando então aos efeitos benéficos sobre o músculo esquelético.
De uma forma geral, nós teremos um aumento da capacidade aeróbica, um aumento da sensibilidade à insulina, um aumento do controle glicêmico, da capacidade oxidativa e uma diminuição do conteúdo lipídico. Isso pode ser, então, extremamente benéfico para o tratamento e a prevenção de diversas doenças, como é o caso do diabetes mellitus do tipo 2, da doença gordurosa hepática não alcoólica e também por uma diminuição da mortalidade. Esse paper foi publicado na revista Nature Reviews Endocrinology em 2022 e aborda então exercinas na saúde, resiliência e doença. As exercinas produzidas pela musculatura durante e após o exercício atingem a circulação sistêmica e vão se distribuir pelos mais diversos tecidos, tendo efeitos específicos em cada um dos tecidos. Por exemplo, no sistema cardiovascular, as exercinas melhoram a vascularização e a angiogênese, melhoram a pressão sanguínea, a função endotelial, o fitness de uma forma geral, resultando então em cardioproteção. No tecido adiposo, as exercinas são capazes de melhorar a captação de ácidos graxos, aumentando a lipólise, a termogênese e o metabolismo da glicose. No fígado, as exercinas melhoram o metabolismo da glicose e também a captação de ácidos graxos. No próprio tecido muscular, as exercinas têm inúmeras funções, como a manutenção das fibras musculares e a melhora do reparo, a captação de glicose, a oxidação lipídica, a biogênese mitocondrial e a melhora da capilarização muscular, ou seja, a indução da angiogênese. No pâncreas, as exercinas melhoram a viabilidade celular e a secreção de insulina. O artigo Lactato como uma miocina e exercina, guias e sinais da fisiologia e do metabolismo foi publicado no ano de 2023 na revista Journal of Applied Physiology. Nessa imagem nós temos a transferência do ânion lactato de células fontes, como é o caso do músculo esquelético branco durante o exercício, do músculo esquelético vermelho no período pós-prandial, do integumento, ou seja, da nossa pele, e também do sistema portal hepático. Por quê? Porque nós temos a nossa microbiota, que também é uma fonte importante de lactato. Esse lactato, então, passa pela circulação e vai atingir as células recipientes, ou as células que vão metabolizar esse lactato. É o caso do coração, do músculo esquelético vermelho, do fígado, dos rins, do tecido adiposo e do cérebro. Lactato como um efetor na mudança redox de NAD para NADH. Nas células onde o lactato é produzido pela via glicogenolítica e glicolítica então associadas, nós temos a produção do lactato, liberação do sangue e captação pelas células recipientes. Nessas células, o lactato pode ser internalizado na mitocôndria, por exemplo, no fígado e também nos rins, onde ele será convertido em piruvato. Ou esse mecanismo também pode acontecer no citosol. Nós temos tanto lactato deshidrogenase no citosol quanto dentro da mitocôndria. Lá, o lactato reage com NAD, formando então piruvato mais prótons mais NADH. Nessa reação, nós vemos então que além da formação de próton na célula recipiente, na verdade está sendo removido um próton da célula que está produzindo o lactato. Mais um efeito positivo do lactato, já que a reação inversa está acontecendo, por exemplo, nas células que estão contraindo. As três principais fontes de lactato que nós temos, então, são a via glicolítica na nossa musculatura, o metabolismo glicolítico na pele e o metabolismo microbiano no nosso intestino. Esse lactato, uma vez então que chega no sangue, ele vai ser distribuído e ele tem diversos papéis. Por exemplo, no sistema nervoso central, ele pode estimular a liberação de BDNF e também pode fazer a conexão astrócito-neurônio, onde ele vai ser utilizado, por exemplo, em processos de neurogênese e também como um substrato energético. Ele pode modular a expressão gênica, atuando na lactilação de histonas. É um processo, então, epigenético que vai modular a expressão gênica de genes associados a essas histonas.
Também pode ser utilizado pelo coração como uma forma de reserva energética, regulando o metabolismo redox e também o metaborreflexo. Também é importante na reprodução, sendo utilizado pelos espermatozoides. O lactato também é utilizado pelo fígado e pelos rins no processo de gliconeogênese para a síntese de glicose. É um metabólito que vai, via receptores de lactato, HCAR, inibir o processo lipolítico no tecido adiposo. Também pode ser utilizado por fibras específicas como um substrato energético e regulador redox. É o caso, então, da transferência do lactato de células ou músculo branco para músculo vermelho, onde pela quantidade de mitocôndrias, então, nós teremos a oxidação desse lactato. E também pode regular a função imune por meio da liberação de interleucina 6 e regular o nosso sistema respiratório. Temos aqui uma representação da regulação do ritmo circadiano na musculatura. Vemos que durante a noite nós temos o aumento dos genes CLOCK e bmol1, que codificam fatores de transcrição. Eles ligam-se a regiões específicas do promotor gênico que ativam a expressão de genes que controlam então o ritmo circadiano. Alguns desses genes vão regular o metabolismo durante a noite e outros genes vão ser sintetizados e vão regular o metabolismo durante o dia, ativando, por exemplo, a síntese dos genes CLOCK bmol1 para um próximo período noturno. Nós temos os efeitos que vão atingir diversos órgãos, como é o caso do músculo esquelético, mas não apenas no músculo esquelético. Aqui nós estamos centralizando, então, os efeitos nesse tecido. Mas, por exemplo, nós temos a diminuição da expressão de genes que estão associados à ubiquitinação e à autofagia, regulando, então, o metabolismo de síntese e degradação de proteínas do músculo esquelético. Temos também a ativação de genes miogênicos e de genes de diferenciação celular. Temos ativação de genes da glicólise anaeróbica, da biogênese mitocondrial, da homeostase lipídica e energética e da transição dos tipos de fibra. Temos ativação de genes relacionados à oxidação de ácidos graxos e à sensibilidade à insulina. E também genes que regulam a captação de glicose, como é o caso do GLUT4. Também temos genes relacionados à secreção de miocinas, que atuarão na angiogênese, na inflamação e na resposta metabólica. Isso então acontecerá ao longo do período diurno. A atividade contrátil muscular promoverá o aumento da concentração de espécies reativas de oxigênio, de AMP e de NAD. Todos esses então são mediadores no metabolismo celular. Como nós podemos observar, ocorre a ativação do HIF-1-alfa pelas baixas concentrações de oxigênio, esse é o fator responsivo à hipóxia, promovendo o aumento da glicólise e da angiogênese por uma superexpressão de GLUT1 e VEGF. A MPK é ativada pelos altos níveis de AMP, assim como a SIRT1 é ativada pelos altos níveis de NAD. Eles são responsáveis pela inibição desse sistema PER2-CRY1, que regula o metabolismo de diversos genes associados ao ritmo circadiano, promovendo então a regulação do metabolismo de lipídios. A SIRT1 também é responsável pela desacetilação do PGF-1-alfa e dessa forma regula a biogênese mitocondrial e a oxidação de ácidos graxos. Outro efeito do PGC1-alfa é diminuir a síntese de espécies reativas de oxigênio por tornar o metabolismo mitocondrial mais eficiente. Outro efeito do PGC1-alfa é regular a expressão de bmol1 e CLOCK, que são justamente os genes que estão associados ao metabolismo, a regulação do metabolismo por meio da regulação da expressão de genes CCGs, que estão associados então ao ritmo circadiano. Também vemos aqui que o cálcio ativa a calcioquinase, ou calcicalmodulina quinase, e o AMP cíclico aumentado, também em resposta ao exercício, ativa a PKA. Essas duas enzimas ativam o CREB, que entra na célula e aumenta a produção de PER1 e 2, outro regulador desses mesmos genes controladores, então, do ritmo circadiano, denominados CCGs.
Dessa forma, o exercício está controlando a expressão de genes associados ao controle do ritmo circadiano, tanto durante a noite quanto durante o dia, e isso pode impactar, então, numa melhor performance no exercício. O último artigo que nós vamos discutir hoje fala sobre a microbiota intestinal e a função muscular. Podem os prebióticos fazer o seu músculo mais forte? Foi publicado no ano de 2022 na revista Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. Esse artigo mostra que no indivíduo saudável nós temos aproximadamente 60 a 80% das espécies dentro do grupo dos Firmicutes, de 15 a 30% de espécies dentro do grupo de Bacteroidetes, de 2 a 25% das espécies dentro do grupo Actinobacteria, de 1 a 2% Verrucomicróbia e 1 a 2% de Proteobactérias. No momento em que nós temos uma estimulação com exercício regular, nós teremos um aumento de alguns desses micróbios, dessas bactérias, especialmente um aumento de Firmicutes, como é o caso da Fecalibacterium praunice, um aumento de Roseburia hominis e um aumento de Akkermansia. Podemos observar que esses, então, fazem parte do grupo Firmicutes e Verrucomicróbia. E temos também uma diminuição do grupo Bacteroidetes. É menos comumente descrito um aumento de Bifidobacterium e Lactobacillus, mas ele já foi demonstrado em estudos em animais, em roedores, entretanto não está muito claro ainda nos humanos. Temos também uma redução de Lactobacillus e de Proteobactérias. Por outro lado, numa situação onde nós temos o desenvolvimento de sarcopenia e caquexia, nós temos uma diminuição de bifidobactérias, uma diminuição de lactobacillus, uma diminuição de Fecalibacterium prausnice, que é justamente que faz parte do grupo dos Firmicutes, também uma diminuição do grupo Verrucomicróbia, Akkermansia mucinifila, e um aumento de enterobacteriáceas, como é o caso de Escherichia e Shigella, o que é super danoso. Algumas particularidades que a gente encontra na subnutrição. Um aumento de patógenos oportunistas, como é o caso do Citrobacter freudi e do Enterococcus fecalis em idosos, e também membros de Campylobacteriaceae e Helicobacteriaceae dessas duas famílias. Também um aumento de E. fecalis e Staphylococcus aureus em crianças e uma diminuição de Mecanobrevibacter smith em crianças também. Ou seja, o que nós podemos observar aqui é que tanto uma vida saudável com exercício regular, quanto uma vida com alguns problemas, como é o caso da desnutrição, e também em função do ciclo de vida, com o envelhecimento, nós teremos alterações na microbiota. E essas alterações na microbiota, então, elas podem tanto ser benéficas, quanto trazer malefícios para o desenvolvimento. O metabolismo da microbiota intestinal produz uma série de moléculas que têm funções metabólicas e regulatórias sobre o nosso metabolismo. É o caso dos sais biliares secundários, que são produzidos pela microbiota e possuem uma função muscular, estimulando a hipertrofia e a diferenciação celular. Também temos a liberação de GLP-1 e de PYY, que atuarão diretamente no pâncreas, estimulando a liberação da insulina e, consequentemente, estimulando todo o metabolismo da insulina, que vai ser responsável pelo aumento da translocação de GLUT4, pelo aumento da síntese proteica e pela inibição da autofagia e também do processo de degradação de proteínas proteasomal, que pode ser observado, então, do lado direito, após uma complexa via de sinalização, mas onde tudo começa, então, com a insulina ligando ao seu receptor específico lá na musculatura. Outro produto do metabolismo da microbiota são os ácidos graxos de cadeia curta, e dentre eles, então, nós temos o acetato, o propionato e o butirato. Especificamente, o propionato é convertido em glicose pela via gliconeogênica hepática. Também, um dos efeitos que nós temos, além do estímulo da via gliconeogênica, é o aumento da sensibilidade à insulina e o aumento da atividade da MPK. A glicose é translocada, então, para o sangue, ela vai ser transportada até o tecido muscular e lá via GLUT4 ela é captada, aumentando a síntese de glicogênio. Um outro efeito que pode ser evidenciado via ativação
de receptores específicos mediado pelos ácidos graxos de cadeia curta é o aumento da captação de gorduras, o aumento da captação de ácidos graxos pelo tecido, o aumento da beta-oxidação, aumento da biogênese mitocondrial, da capacidade oxidativa e da regulação do estresse oxidativo mitocondrial, culminando então numa melhora da eficiência energética com aumento da síntese de ATP, que é utilizado então para a síntese de proteínas.